Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Física para o Ensino Médio, volume 2. E nesse vídeo a gente vai estar trabalhando exercícios de Enem sobre corrente elétrica e campo magnético, sobre a relação entre essas duas coisas. Vale lembrar que esse vídeo é para ser o último vídeo da aula desse tema, então se você caiu aqui por acaso, eu estou mandando você voltar e assistir os outros vídeos anteriores. É isso aí. Ou então fique bem à vontade, pega uma pipoca e o seu caderno e bora lá. Primeiro exercício do Enem 2018, ele tem o seguinte enunciado, ele começa com um texto. A tecnologia de comunicação de etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Bom, para quem não sabe, a etiqueta RFID são aquelas paradinhas aqui que às vezes a gente vê em algumas embalagens. Talvez vocês já viram imagens dessas etiquetas em gado com aqueles brincos amarelos. Esses brincos são simplesmente uma etiqueta RFID dentro de uma capa de plástico. A leitura dessa etiqueta é feita com a aproximação de um leitor muito parecido com um leitor de código de barras, mas que, como vocês podem ver no texto, emite ondas de rádio. Bom, então nós temos aqui as alternativas. A etiqueta funciona sem pilha porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. O campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Bom, para quem assistiu essa aula inteira, os vídeos anteriores, deve estar com a resposta na ponta da língua. Eu já vou dizer que a resposta é C, mas talvez mesmo essas pessoas acabaram escolhendo essa opção sem de fato entender o que está acontecendo. E eu falo isso até porque o nosso curso de Física para o Ensino Médio não deu as aulas que oferecem uma explicação completa para essa questão. Para entender isso bem, vocês precisam entender que as ondas de rádio, assim como ondas de micro-ondas, ondas ultravioleta ou mesmo ondas de luz, são todas radiações eletromagnéticas. São ondas não compostas por matéria, mas por campos que se propagam no espaço. Mais especificamente, campos elétricos e magnéticos variáveis se propagando juntos no espaço. Isso é o que eu preciso que vocês tenham em mente para resolver essa questão. Claro que vocês vão ver melhor isso na aula sobre luz, mas até lá, tenham essa ideia em mente. Considerando que a etiqueta é, na verdade, um pequeno circuito composto por uma bobina e um microprocessador, e que para ela funcionar precisamos de uma corrente elétrica, vamos ver cada alternativa.
A alternativa A não pode ser porque mesmo que tenha um campo elétrico variável ali, fazer elétrons ficarem agitados não necessariamente faz com que apareça uma corrente elétrica. A alternativa B não pode ser porque o campo elétrico variável não cria uma tensão na bobina. Quem faz isso é o campo magnético variável. A alternativa D não é porque o simples aquecimento dos fios não gera corrente elétrica. A alternativa E não é porque o estabelecimento de corrente elétrica induzida por campos magnéticos variáveis não depende de ressonância nenhuma. Então nós temos aí a alternativa C, né? Uma bobina atravessada por um campo magnético variável é o exemplo clássico de indução eletromagnética. Vale inclusive perceber o uso do termo induz, que de alguma forma deixa a resposta ainda mais precisa. Bom, vamos para a próxima questão. Exercício 2, uma questão do Enem 2017. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Bom, eu não acho que o texto deixou tão claro a aparência do gerador para que a gente possa imaginar ele de fato. A minha interpretação foi algo parecido com isso, com a ressalva de que entre os 2 ímãs existe uma bobina de N espiras, e não só uma, e também que essa bobina é redonda e não quadrada. Bom, vamos para as alternativas. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o ou a número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo magnético, área das espiras, diâmetro do fio. Bom, começamos pelo básico. Que equação poderia ajudar a descrever a tensão gerada em uma bobina que gira dentro de um campo magnético uniforme? Ela mesma, a lei de Faraday-Lenz. Vocês têm uma versão simplificada dela no livro-texto do curso e onde ela aparece da seguinte forma. Lembrando, do lado esquerdo da equação nós temos o epsilon, que representa a tensão máxima produzida pela indução eletromagnética. N é o número de espiras na bobina. ΔΦ é a variação do fluxo magnético da bobina. E ΔT é o intervalo de tempo no qual acontece a variação do fluxo magnético. Vale lembrar que a variação de fluxo magnético dentro da bobina depende da área de dentro da bobina e da intensidade de campo magnético. Mas antes de optar pelas opções C ou D, nós temos um detalhe. A gente precisa fazer a tensão aumentar, mas manter a corrente a mesma. E normalmente, se a gente aumenta a tensão, a corrente tende a aumentar também. Agora, vale lembrar a relação entre corrente e tensão em um circuito.
Essa relação é estabelecida pela resistência do circuito a partir da seguinte equação, em que se a gente isola a corrente, ela fica da seguinte forma. Essa última equação nos diz que se você quiser aumentar a tensão e manter a corrente a mesma, tu precisa aumentar a resistência também. O que a gente precisa, afinal, é encontrar qual característica do sistema pode ser mudada para aumentar na mesma proporção a tensão e a resistência do circuito. Isso é, qual das características, caso dobrada, dobra tanto o valor da tensão como o valor da resistência. Para descobrir isso, a gente precisa de uma equação para a resistência da bobina. E essa equação pode ser dada pela equação da resistência em função das características do fio. Nessa equação, do lado esquerdo, está a resistência da bobina, o R, e no lado direito está o número de espiras da bobina, o N, ρ, aquele negócio que parece um P, é a resistividade do material de que é feito o fio da bobina, L é o comprimento de cada espira e A, fio, é a área do fio. Reparem, não é a área da bobina, nem a área da espira. É a área tipo do fio mesmo, assim, relacionada com a espessura do fio. Comparando a equação da força eletromotriz, ou nesse caso, a tensão gerada na bobina, e a equação da resistência da bobina, tu pode perceber que o termo em comum que aparece aqui é justamente o número de espiras, que inclusive aparece multiplicando os demais termos. Ou seja, se você dobra o número de espiras, tanto tensão quanto resistência dobram. E como a corrente é dada pela divisão da tensão pela resistência, se ambos dobram, a corrente permanecerá a mesma. Então, a resposta é a alternativa A, o número de espiras. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Um vídeo um pouco mais curto, eu acho. Nem sei bem quanto tempo deu esse vídeo. Mas, enfim, eu espero que tenham gostado. E, inclusive, eu tava reparando aqui, nós já estamos na aula 9. Assim, se você está assistindo este vídeo, que é o último vídeo da aula 9, provavelmente, você tem meu respeito, assim, porque você assistiu vários vídeos. Então, meus para-choque, você tem meu respeito. E espero que esteja gostando dos vídeos do curso Física para o Ensino Médio. E qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, ou então no fórum do Moodle, ou grupo de WhatsApp, todas essas possibilidades da gente se comunicar. Vão pela sombra e até mais!